Professor Flávio Murilo, antes de tudo, antes de qualquer coisa, estamos gravando no dia 27 de maio, hoje. 27, correto? 27. Feliz aniversário, meu caro. Meus parabéns. Só aumenta, gravar essa conversa aqui contigo só aumenta nosso privilégio, nossa alegria. Muitas felicidades, cara, e conquistas ainda maiores pela frente. Obrigado, Marcelo. Você me encabula, mas de qualquer maneira, fazer aniversário já com alguns anos que eu tenho, né? Eu acho que só fico feliz porque colho ao longo da vida pessoas extraordinárias que me orientam e me inspiram, e você é um deles. Muito obrigado. Que isso. Flávio, eu separei aqui, fiz uma breve pesquisa. Eu acho que é mais fácil, no seu caso, dizer o que você não fez no ensino superior do que todos os cargos e funções e papéis que você desempenhou. Você cumpriu, praticamente gabaritou, né? No ensino superior você atuou em todas as esferas, né? Eu tive muita sorte e muitas oportunidades, e aí eu estou circunstanciando aqui no caso da Estácio, até porque nossa instituição, né, Estácio de Sá, não só a Universidade Estácio de Sá, do qual eu tenho o privilégio e o orgulho de ser reitor, mas também todas as nossas co-irmãs espalhadas pelo Brasil, elas permitem que nós, professores, nós, docentes, atuemos de uma forma multifacetada. Né? Há inúmeros papéis sendo desenvolvidos dentro e fora de sala de aula. Eu acho que isso é uma grande riqueza. Né? Tudo que os nossos alunos recebem, sob o ponto de vista de aprendizado, de oportunidade, de inspiração, ela é produzida, né, naquele momento que o professor encantador está com ele em sala de aula, mas há inúmeros outros processos educacionais que são possíveis de serem realizados aqui. Por exemplo, eu comecei lá como professor em 2006, né? Ano que vem vão completar 20 anos da experiência de educação à distância 20 anos. Na Estácio, e eu fui convidado para ser um dos 6 primeiros professores a abraçar essa aventura que até então, né, era a educação à distância naquele momento. Logo em seguida eu... Economia, né? Desculpa, que é a sua formação, você dava aula de economia. Era economia, a disciplina era Economia Brasileira Contemporânea. Então, a gente começava, né, a abraçar grandes disciplinas que eram transversais a vários cursos e que a gente tinha essa nova experiência. Já era baseada em internet. O pessoal que está assistindo não tem a menor ideia do que poderia ser uma internet em 2006, internet de escada. A gente foi pioneiro a abraçar essa tecnologia, porque até então grande parte da EAD grande parte, os poucos players de ensino à distância, à época, tinha como premissa o modelo satelital, às vezes com 2 canais satélites, um para receber perguntas, outro para descer, era como se fosse uma aula ao vivo, né, via satélite, nos polos de educação à distância. Nós rompemos com essa função do polo e a gente foi para a casa dos alunos, através da internet. E isso se mostrou ousado naquele momento, né, com muitas dúvidas, né, do mercado, se isso ia ser bem aceito, e hoje é o padrão. Eu acho que a gente foi entendendo e tive a oportunidade nesse momento, Marcelo, de não só ser bilíngue, né, no presencial e digital, mas também construímos juntos uma metodologia, porque a EAD é sim baseada em muita tecnologia, mas antes de tudo tem uma metodologia própria. Né? Normalmente, quando a gente pensa numa solução de metodologia do ensino digital, ele pouco fala com a metodologia da sala de aula. Da sala de aula, Não, desculpa, é que esse assunto já é um assunto central aqui para a nossa conversa, né? Puxa, antecipei. Uma breve introdução. Não, vamos seguir o flow. Deixa eu só dar um passo atrás. Essa conversa, essa entrevista surgiu porque você produziu um texto, né? E nos encontramos ali, papo de corredor, e você disse o seguinte: cara, do lockdown, que aconteceu em março de 2020, né? Acabamos de completar 5 anos, né, dessa experiência toda. Nesses 5 anos, nós mudamos mais, transformamos e evoluímos mais do que nos últimos 15, ou talvez 20 anteriores. Foi uma mudança realmente completa. E você já está falando aqui do desenvolvimento de uma metodologia específica para o ensino à distância, né? Você usou uma expressão, o docente, o educador bilíngue, né? Fluente nas duas.
Fala um pouquinho, Flávio, do que houve, né? Do que foi essa grande revolução, nesse contexto aí do... Marcelo, obrigado. Obrigado para remeter a esse, não o texto, mas a esse evento que eu acho que nunca pode ser banalizado. Eu acho que nossas gerações, todos nós, estaremos marcados para sempre com esse evento lá. A gente, aqui, né, no nosso trabalho, a gente data do dia 16 de março, foi o primeiro dia, né, que nós fomos para casa. Né? Naquele momento chegou, sim, a pandemia nas escolas e nas organizações brasileiras. E aquilo mudou completamente o mundo da educação, mudou completamente o mundo do trabalho, né? E a gente teve que rapidamente buscar uma solução para que continuássemos a ofertar o que constitui o nosso propósito, de levar a educação para os nossos alunos, né? Da mesma forma, sob o ponto de vista de fora de sala de aula, como é que nós daríamos sequência a todos os processos de trabalho. Então, o que a gente viu foi uma revolução instantânea, né, do uso de tecnologias da informação, que hoje a gente já não vive mais e até bem pouco tempo atrás pegávamos avião para fazer reuniões, marcávamos encontros em espaços diferentes daquele que nós habitualmente estamos. Isso tudo mudou. Mudou a função de produção, falando da economia, muda completamente. A forma com que a gente interage muda completamente. Né? E, portanto, a gente começa a entender que naquele momento foi eu vou chamar de uma segunda revolução, né, da forma de fazer. Estou dizendo dessa nossa conversa, né? Uma talvez foi lá em 2006, e é engraçado que tudo que nós acumulamos de soluções tecnológicas baseadas na internet em 2006 foi fundamental para que no ano de 2020 nós conseguíssemos mais rapidamente virar essa chave. Então, eu acho que ninguém pronunciava essa grande tragédia, né, 14 anos depois, mas hoje, com o distanciamento, a gente imagina que existem alguns pontos de ligação que foram fundamentais. Então, a gente começa a transpor o aluno para um ambiente diverso do professor, né? A gente o ensino presencial vira para o Teams, e o professor de sua casa, os alunos de suas casas, passam a ter que dominar ferramentas que não faziam parte. A aula do professor nunca foi mediada por alguma tecnologia, pelo contrário, era aquele ambiente mágico da sala de aula, do professor inspirador, daquele contato emocionante, né? Porque a educação tem que ser emocionante, ela mexe com todos os nossos sentidos, e sala de aula não é apenas um lugar de ensino e aprendizagem, é também de educação, né? Do convívio, do espaço, da troca, do respeito e, é claro, de confronto, de diferenças, de contrariedades. Isso é muito bacana. Mas, então, naquele momento, isso vai para casa. Por outro lado, eu estava naquele momento como diretor acadêmico da EAD, né, do ensino digital, nada mudou. Nada mudou. O EAD... O cotidiano, o ritmo e o padrão de estudo do aluno da EAD no dia 15 de março foi exatamente igual ao dia 16, 17, 18 de março de 2020. Claro, ele era imune, né, à impositiva função de isolamento social, né? Não que os alunos estivessem isolados, mas eles já tinham um ponto de contato com conhecimento que era baseado na internet e permitiu. Então, foi um aprendizado muito forte, né? Certo. Eu queria te perguntar duas coisas a respeito desse momento ainda. A primeira é uma ideia, a gente ouve até hoje, o EAD cresceu demais na pandemia. Você está descrevendo aí uma mudança que foi essencialmente cultural, né? De adaptação a um novo meio, a uma nova prática. E houve, sem dúvida, né, algum estímulo de pessoas que experimentaram essa nova realidade e, eventualmente, até, né, se descobriram com o EAD como opção. Mas o crescimento do EAD é bem anterior a isso, né? Sim, desde com certeza. 2006, lá 2006, 2017 teve um momento muito grande de expansão dos polos, né, por questões de legislação. E aí houve um fenômeno que eu considero espetacular, que é a interiorização da oportunidade do ensino superior para o Brasil. Perfeito. Até então, ele estava muito nas capitais, né? Muito na franja do país, né?
como foi nosso desenvolvimento, nossa ocupação, né? Exato. A gente não ia muito para o interior, ficava aqui. Restrito ao litoral. É verdade. Esse movimento foi realmente muito grande, então, estatisticamente, porque aí tem um aprendizado, uma constatação desse período, que eu tiro das próprias conversas que a gente teve. Talvez o maior impacto tenha sido justamente no presencial, né? Sobre a dinâmica. Sim, com dos certeza. alunos. Nós entendemos que se verdadeiramente estávamos tendo uma revolução tecnológica provocada pelas necessidades de trabalho e de educação, eu nunca separo isso, que essas são diálogos da sociedade muito fortes, né? Que é o cotidiano de uma família, né? Os pais saem para trabalhar, os meninos e as meninas saem para estudar, né? Quer dizer, tem um ponto de encontro, né? Ou da produção ou do conhecimento. E aí isso acontecia fundamentalmente para que a gente pudesse fazer o que sempre foi feito. Só que não era possível fazer o que sempre foi feito. Precisávamos reinventar. Então, surge uma enorme decorrência e oportunidade de fazer uma transformação digital na sala de aula. Porque esse momento mágico da sala de aula não era necessariamente... sofria de muitas dinâmicas. Claro que o professor trazia novos conhecimentos, claro que introduzia formas distintas de tocar sua aula, né, de envolver seus alunos, de encantar seus alunos, mas era variações sobre um mesmo jeito de fazer. E eu diria há séculos. Né? Uma aula hoje tradicional não é distinta da aula que eu tive ou como você teve. Sem dúvida. Tem um negócio que, quando eu entrei para o grupo, foi em 19, final de 19, era algo que você ainda ouvia, né? Das pessoas, a educação não muda há séculos, continua aquela coisa, né? O professor, detentor do conhecimento, transmitindo conhecimento com um bastãozinho de giz na mão. Não sei se no século 19 era um bastãozinho de giz, mas podia ser alguma coisa. E esse modelo, esse paradigma foi realmente... Com certeza, porque... transformado, né? Mais uma outra capacidade que a sociedade inventou para nos inventarmos, que foi o acesso à informação. Né? Então, o aluno que sentava na sala de aula, e eu vivi isso como professor presencial, quando ele começou a usar o Google para fazer complemento da minha aula e fazia perguntas. Né? Então, ele tinha acesso ao Google e eu acesso apenas a meus estudos e a minha memória. Né? Isso já começou a trazer novos elementos na dinâmica do eu falo e você escuta, eu sei e você não sabe. Né? Passo a entender que a escola não é apenas o único espaço de emissão de conhecimento para a sociedade. E hoje o que acontece é que todo o conhecimento do mundo está livre e praticamente gratuito para todos, que aqueles que desejam. E isso muda completamente a dinâmica da sala de aula. O professor passa a ser um grande curador. Né? Isto é um bom texto, isto não é verdadeiro, isto é um fake news, né? Isso pode te levar a algum lugar. E assim como os alunos trazem para os professores, né? Outras percepções. Existe uma coisa muito curiosa, né? Na sala de aula. Os alunos têm sempre a mesma idade, os professores estão cada vez mais velhos. É verdade. Então, a cada ano eu era mais velho e os meus alunos entravam com a mesma idade. E isso, por um lado, traz um rejuvenescimento para o professor muito forte, porque a gente dialoga com a juventude. Né? Mas isso também traz novos desafios. Né? Como é que o professor pode fazer? Então, a gente precisava dar suporte de ferramental para esse professor. Né? Foram inúmeros os starts de transformação digital, principalmente durante esse período da pandemia. Durante a pandemia, né? Vamos falar um pouco sobre isso, então. Vamos entrar no bloco dos professores, né? Houve essa mudança, né, de um lugar, está correto dizer, um lugar de mediação da construção do conhecimento, né? Que não era uma prática necessariamente confortável para todos eles, né? Houve um processo de adaptação muito intenso e eu chamei aqui de novos superpoderes dos professores, porque com os dados, né, a partir da digitalização do ensino, os professores passam a ter ferramentas que não tinham,
né? Como é que foi esse processo para eles, a receptividade e o que eles ganharam de fato, ferramentas concretas? Marcelo, aqui foi uma revolução silenciosa, né? Não necessariamente pré-planejada, né? Mas ela foi ocorrendo por várias pessoas e professores, né? E gestores educacionais e também os líderes da organização que foram desenhando o que seria interessante. Na hora que a gente tem uma sala de aula, ela é protegida de ruídos, ela está com a porta fechada, professores e alunos dialogam, exercícios, provas e avaliações são feitas de forma analógica. O professor propõe a questão, o aluno responde à avaliação, o professor corrige aquela avaliação, atribui uma nota, né, e guarda aquela prova sempre. E ele fica detendo qual foi, talvez não individualmente, só os pontos fora da curva de cada um dos alunos, mas a sua turma, como se saiu, né? Quanto que ele conseguiu passar aquilo que ele se propôs. Conhecimento restrito e tácito, né? Tácito. A figura que você usava, eu lembro de você já ter me falado sobre isso, é o envelopinho pardo, exatamente, né? Você pega as provas todas dos alunos. Todo o trabalho o conhecimento acadêmico está no envelopinho pardo. Ficou prisioneiro de um envelope pardo guardado no armário. Uhum. Né? E a gente não sabia necessariamente qual foi o resultado acadêmico de alunos e a contrapartida dos nossos professores. Claro que a gente tem, por princípio e por evidência, de que os professores são os mais qualificados que a gente pode ter. E são muito bons, né? Ainda mais que esse professor que é de uma aula, que dá uma aula num ambiente tão diverso, tão inclusivo que são as nossas salas de aula. Portanto, esse professor tem que desenvolver outras habilidades que vão para além da pedagogia, né? Vão desafiando, né, o cotidiano da sala de aula. E isso é muito, muito enriquecedor e a gente se orgulha muito de fazer parte desse corpo docente com esse alunado. Mas, por outro lado, a gente precisava dar mais um passo, se é possível, né? Os nossos alunos, desde 2006, já estavam acostumados a ter uma ou duas disciplinas digitais na sua grade de horário. Começou a ter o que eu chamo uma grande disputa entre duas funções fundamentais, a experiência e a conveniência, né? A experiência de sala de aula é extraordinária. Você vai lá e vai conhecer os melhores amigos da sua vida, né? Alguém já falou que a gente pode conhecer também o amor de nossas vidas. E a gente pode conhecer os iguais, os diferentes, os contrários, né? É da natureza da academia, né? Essa harmonia e esse conflito permanente. O oxigênio parece que é diferente, professor. O ar é diferente quando você entra quando você entra em sala de aula. Num campus, numa sala de aula. Mas, por outro lado, tem um lado de conveniência do ensino digital que é espetacular. Quantos de nossos... a maioria das pessoas, ou a totalidade das pessoas que vão ouvir o que nós estamos fazendo hoje, estarão convenientemente usando uma tecnologia, as plataformas de podcast, né? Então, essa conveniência também não é distinta sob o ponto de vista do aluno. Ele começa a saber que algumas aulas são absolutamente transportáveis por essas tecnologias síncronas ou assíncronas, mas são digitais. E na hora que é digital, a gente começa a ter uma rastreabilidade muito grande sobre o hábito de estudo. Do dado, né? Que a gente sabe, numa sala de aula tradicional, como é que foi o ensino. Quem esteve presente, quem não esteve presente, quem chegou cedo, quem chegou tarde, se o professor completou seu plano de ensino, né? O plano das aulas foram cumpridos, mas a gente verdadeiramente não sabe, por exemplo, o que acontece pós-sala de aula. Onde é que se dá o estudo, né? Nunca ninguém vai saber, né, como é que eu trabalhava, estudava, e que momento que eu ia estudar em sala de aula, fora da sala de aula. Fora da sala de aula. Né? Qual era o meu hábito de estudo? Na hora que eu consigo fazer essa mágica que nós conseguimos, que é dotar o aluno que tem um ensino presencial também dos seus conteúdos digitais, na hora que ele passa a ser
também o usuário da plataforma que nós criamos, a gente está garantido a rastreabilidade, não só daquele momento síncrono que se houver, mas também do momento fora de sala de aula. É que a gente fala que um estudo de 24 horas por dia, 7 dias por semana, com total conveniência, né? Então, ali a gente começa a ter os rastros. Ali a gente começa a ter resultados mais estatísticos sobre exercícios, provas, tempo de estudo, né? Os graus de aprendizado, como é que está a forma crescente de apropriação ou decrescente, que aluno precisa de um olhar mais específico da universidade, ou é do professor, ou é dos nossos tutores, que eu fui tutor também, né? Ou é de um coordenador, de um gestor acadêmico, algo que a gente acredita que não não está no campo da regularidade. Então, se alguma coisa acontece, a gente sabe. Ou, mais ainda, se verdadeiramente temos quem são os alunos talentosos, a gente sempre vai ter. Eu tive inúmeros alunos, colegas meus na faculdade, que eu achava eles brilhantes, mas eu achava brilhante. Eu não sei se verdadeiramente eles seriam à luz dessa rastreabilidade. Então, isso transforma a sala de aula. Hoje, um professor que na minha época eu tinha uma pauta, tinha que ler os nomes e lançar as frequências, hoje ele tem um app. Então, esse app não só é muito rápido, muito conveniente, ele tem informações adicionais do lado do nome de cada aluno. Né? Às vezes nós temos aulas, eu falei aqui ainda há pouco que minha aula de economia brasileira era transversal a vários cursos, mas se eu tivesse em sala de aula, eu adoraria saber que aluno é de qual curso, para que eu pudesse modular minha mensagem de acordo com aquele escopo de interesse específico que ele precisa. E é fácil a gente modular isso, desde que a gente saiba qual é a zona de interesse. Então, esse app consegue. Da mesma forma, a gente começa a aplicar questões objetivas com captura digital. Isso foi uma verdadeira revolução, né? Porque isso a gente consegue, então, a entender cada aluno o que aprendeu. Rasgamos o envelopinho. Abrimos o envelope e conseguimos ler. E, principalmente, a gente também sabe quais foram, de acordo com as questões selecionadas pelos nossos professores, vindas do banco ou de autoria própria, qual foi a ênfase que cada professor deu em cada um dos pontos do plano de ensino. Se uma questão remetia a algum tema, esse tema certamente foi trabalhado pelo professor, naturalmente. Né? E se alguma outra não foi, não, ele pode ter, sim, temos bons motivos para entender que ele cumpriu, claro, o seu plano de ensino, mas talvez ele não deu a relevância para merecer uma questão. Isso tudo são aprendizados. A gente está tateando esse mundo dos dados para entender qual é o aprendizado. Quanto tempo, né, a gente estuda? A gente sabe em sala de aula quanto tempo a gente ficava, mas era um marcador externo, né? Não era o meu marcador. Eu podia estar em sala de aula, às vezes minha sinapse se abria, às vezes eu viajava, às vezes eu ficava preocupado com outras questões da vida, né? E não necessariamente com o que o professor está fazendo. Depois eu voltava e prestava atenção de novo. Isso no ensino digital a gente sabe, né? Ele não precisa estar ali, o mouse parou, a página está congelada, a gente sabe que talvez ele não esteja ali, né? Já leu, já entendeu ou não. Está com dificuldade, está lendo e atendendo. Então, a gente passa a ter um olhar não de instituição de ensino, mas instituição de aprendizado. Então, esse é o campo que a gente abre, né, uma grande oportunidade no ensino digital, que é entender como é que quanto tempo e como se dá, o que eu brinquei lá no texto, a decantação entre o que foi ensinado para se tornar, então, o aprendido. Isto é fundamental, a gente entender. E aí é uma predição, né, de desempenho adequado, excepcional, né, de cada um dos nossos alunos, e a gente pode, então, corrigir rumos para que a gente entregue aquilo que nos propomos, que é transformar a vida desses meninos e meninas. Perfeito. Vamos falar, então, dos alunos, né, da perspectiva dos alunos agora. Tem um tema um tema que se abre, né, diante de tudo isso que você está explicando para a gente, trazendo para a gente, é o tema da personalização. Né? E eu ouço opiniões e caminhos não muito claros. O tema, na opinião pública, né, especialmente entre não especialistas, não educadores, é um pouco difuso.
Queria que você desse para a gente o fundamento da coisa. Para a educação, é fato que a personalização leva a uma experiência mais rica, mais produtiva? Ou isso ainda é algo a ser descoberto? E a segunda pergunta é, qual é o caminho, né? A partir desses dados, qual é o caminho para a personalização em nível realmente individual, né? O ensino, o aprendizado mais rico para o Marcelo, para o Flávio. São esses dois pontos. Assim. Se a gente falar de personalização, a gente pode abrir em dois campos, né? Quer dizer, é claro, como falamos aqui, o conhecimento está quase que disposto na rede, né? Então, o aluno poderia navegar por conta e risco, mas certamente sem uma carta de navegação, sem uma bússola, sem um astrolábio, ele talvez não tivesse conhecimento técnico e metodológico que levasse a um bom caminho. Uhum. Por isso, a universidade ela é ainda o melhor espaço de reprodução do conhecimento e alargamento do conhecimento da humanidade. Mas na hora que a gente fala de personalização, Marcelo, a gente sabe muito bem que também, e ainda bem, que as universidades têm um pouco de cautela para absorver grandes ondas de inovação, porque as inovações chegam a cada instante e tem um darwinismo, né, para saber qual que sobrevive, aí ela passa a ser consolidada, passa a ser admitida, ela se torna científica, então chega na universidade. Mas, de qualquer maneira, nós ainda temos hoje os nossos cursos no Brasil muito orientados a um portfólio de cursos muito tradicionais, talvez herdados ainda do século passado, do início do século passado, início do século XX. As engenharias, o direito, a medicina e assim vai. E a realidade hoje, a gente sabe que é multifacetada também, né? Ela passa a requerer, né, outros conhecimentos que não importa se eu fiz economia. Né? Eu tenho que saber de administração, não importa se eu fiz economia, eu tenho que saber de análise de dados. Né? E assim sucessivamente, eu posso ter que saber sobre o que é a sociologia do professor. Então, eu vou necessariamente, todos nós sabemos que a gente precisa ir buscando outros saberes, não só os verticais, na nossa vida profissional. Mas a personalização mais interessante nesse momento que a gente está buscando são de duas formas. Primeiro, quais são as formas mais interessantes para que eu aprisione aquele aprendizado? Eu sou uma pessoa muito auditiva. Eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir podcast. Eu conheço pessoas que não gostam de podcast. Tem pessoas que gostam muito da leitura, outros gostam menos. Tem pessoas que gostam, né, de exercitar, de fazer exercícios para saber se sabe. Ou seja, a gente pode oferecer múltiplos objetos de aprendizagem com algum grau de recorrência para que o aluno possa, em algum momento, escolher este ou aquele. Ou até mesmo em disciplinas. As disciplinas e os campos do conhecimento não são iguais. Uns são mais próprias para uma aula dinâmica de sala de aula ou de um ambiente virtual mais animado, né, com uma dinâmica própria, com desenhos instrucionais mais desafiadores, outros não. São aulas expositivas, né? São boas aulas expositivas, né? São boas histórias a serem contadas. Isso é um campo, então, metodológico. E tem um campo, sim, da formação. Né? Nós não somos uma indústria que produzimos carros de qualquer cor, desde que seja preta. Não. Nós queremos fazer com que os alunos possam ter terminalidades. Então, hoje, a gente está introduzindo, sim, um conceito de minors. Você terá, num curso de administração, 3 ou 4 oportunidades de fazer, né, pequenas especializações para além da administração. Eu faço administração, mas eu quero, sim, trabalhar com pessoas. Eu faço administração, mas eu quero sim trabalhar com finanças. Eu faço administração, mas meu desafio é a logística. Então, eu faço meu curso de administração, mas eu coloco uma cereja a mais nesse bolo para que eu consiga sair muito mais apropriado, por exemplo, no campo das pessoas, do que o meu colega que foi fazer a logística. Ou coisa que vale. Isso é um ponto da personalização. E isso faz com que a gente antecipe futuras especializações, né? Eu brinco que pós
tem um S no final, porque não é uma só, são várias que nós faremos ao longo da vida. Né? Porque a vida vai nos trazendo desafios. Né? Eu falei para você, eu fiz a minha faculdade de Ciências Econômicas. Não estudei para ser reitor. Né? Não, estou aqui ouvindo você falar como fruto, né, dessa universidade mais antiga, que é bastante padronizada, né? Estou babando aqui, porque essa é a realidade, né? Hoje a gente precisa estudar, precisa transitar por áreas completamente diferentes, que são complementares, né, dentro de um contexto, e trazer isso agora para o próprio processo de formação está diretamente relacionado o aproveitamento desse conhecimento no mundo do trabalho, né? Que é talvez um E tem um grande outro ponto, desafio que Marcelo, tá aparecendo. desculpe te interromper, é que também precisamos mudar a nossa visão sobre o que é o aluno. A gente projeta o aluno como se tivesse uma rotina muito clara, e todos eles tendo a mesma rotina. Né? Nossos alunos trabalham, e o mundo do trabalho não é mais de 9 às 6. Nossos alunos têm múltiplos papéis na sociedade. Nossos alunos talvez não tenham sempre as melhores condições de trabalho em suas casas, ou de aprendizado em suas casas. Espaço adequado são os espaços. para Então, estudar. a gente tem que começar a pensar em múltiplas formas de entrega também, para que se adeque àquele cotidiano. Os polos de educação à distância têm esse papel fundamental. Ele vai lá para estudar, é um espaço. A biblioteca, né? Vou para a biblioteca que eu preciso estudar isso. Era assim que a gente pensava. Ele vai ao polo para poder estudar, ele tem recursos tecnológicos, ele tem acesso à internet e tem um espaço organizado e agradável. Então, eu acho que essa personalização também é sob o ponto de vista do estilo de vida dos nossos alunos, como eu falei, tão diversos, e a gente se orgulha exatamente dessa diversidade, a gente precisa disso. Perfeito. A gente se esquece, né, das inúmeras trajetórias de vida que estão por trás dessas pessoas, dessas muitas pessoas que nos procuram, né? Deixa eu puxar um assunto aqui, Flávio, também ainda na dimensão dos alunos, que é o impacto da inteligência artificial generativa, especificamente, né, na produção acadêmica, né? Então, aí, a discussão começou muito do ponto de vista de tá colando ou está sendo desonesto porque está usando o chatbot para fazer o trabalho, etc, etc. Mas me atrevo a dizer que tem um tema maior aí por trás, que é aquele da dependência excessiva ou de você terceirizar demais, né, e não cumprir o esforço, não realizar o trabalho que é necessário para aprender, né? Isso é uma preocupação hoje para você e como você acha que a gente vai conseguir equacionar isso, criar o discernimento, criar o bom uso, né, dessas novas tecnologias sem essa dependência viciante e que não é construtiva? Eu podia fazer sem número de analogias aqui. A primeira delas, remetendo de novo à minha trajetória, foi quando eu tive a primeira calculadora. Essa discussão estava lá presente. Eu não vou mais saber fazer, né, não vou mais decorar, os meus filhos não vão mais decorar a tabuada. Pode ser. Não sei o quanto que isso, às vezes, né, pelo uso, de repente, você vai incorporando a tabuada, naturalmente, fazendo contas de cabeça. Mas isso são as contas elementares, né? Que as grandes contas, aquelas que definem a humanidade, não são feitas de cabeça, ainda bem, quer dizer, não são mais necessárias. A gente imagina, então, que tem um quê, tanto a inteligência artificial quanto a calculadora, qualquer outra ferramenta, os aplicativos, o Excel e tudo mais, são ferramentas de produtividade. Eu me lembro, no mestrado, eu tinha que passar horas na biblioteca da Fundação Getúlio Vargas, né, lendo, colando dos grandes autores, para configurar o referencial teórico. Né? A inteligência artificial poderia ser muito mais rápida, né? E o fato de eu, depois ia ler, ela ia fazer... No fundo, ela é uma grande pesquisadora do que existe. Agora, é muito engraçado, perdão te interromper, mas você usou uma expressão, estava colando dos grandes clássicos. A gente nunca faz isso, né? A gente não cola do livro, a gente cola do chatbot. Né? Exatamente. Engraçado. Então, o que você não pode colar é do prompt, né? Porque aí você está fraudando a si próprio.
Porque eu preciso que os nossos alunos sejam fluentes em inteligência artificial. Eu quero que, eu uso a expressão de que a IA tem que estar no estojo do aluno. Tem régua, né? Tem apontador, lápis e a inteligência artificial. É como se ele tivesse um amigo, um agente inteligente, um estudante, né? Aquele com que a gente ia sempre perguntar, ficar, não entendi muito bem aquilo que o professor explicou, me ajuda. Ou me empresta seu caderno para eu dar uma olhada no que você anotou. Isso faz parte da vida, faz parte do cotidiano. E pelo contrário, né? Quanto mais eu converso com as pessoas no meu trabalho, melhor eu faço o meu trabalho. Um trabalho em equipe é um trabalho de consulta permanente, né? Então, não há por que temer a IA. Eu acho que teremos outros estágios de consciência do uso da informação. Perfeito. Né? O Google não me obriga mais a ir a algumas bibliotecas. A IA também não vai necessitar que eu vá ao tradicional Google. Teve outro dia a Semana Nacional dos Cursos, aqui na Estácio, em que o tema transversal foi IA. Então, IA na licenciatura, nos cursos da licenciatura, IA nas ciências jurídicas, IA nas engenharias, IA nas tecnologias da informação, IA nos cursos de negócios, né? Como é que funciona isso nos cursos de saúde? Isso era transversal, né? Eu conversei bastante com o secretário estadual de Educação do estado do Piauí, que tem se demonstrado uma das fronteiras importantes do conhecimento no Brasil. Logo, né, veio o Ceará, está vindo Piauí, está vindo Pernambuco, a revolução se dará ali, né? Pelo menos a breve revolução que teremos. E ele está colocando disciplina, ele não está usando IA na educação básica, ele está introduzindo uma disciplina de IA na educação básica. Né? Porque a gente não precisa, a expressão é forte, perder tempo com algumas coisas que a tecnologia nos oferece. Então, eu acho que eu não temo a IA. Claro que o mau uso da IA, eu também temo o mau uso do fogo. Eu também temo o mau uso da energia nuclear. Da energia nuclear. Perfeito. Um outro assunto também aqui na esfera dos alunos, agora como upside, né? O potencial que a inteligência artificial e as novas tecnologias, de uma maneira geral, incluindo aí a robótica, tem para a área de pesquisa nas universidades. A gente até aqui está muito concentrado no ensino, né? Como é que você enxerga isso, essa revolução tecnológica nascente, emergente, e o papel do pesquisador, o papel do cientista na nossa sociedade? A aceleração está sendo vertiginosa. Frequentemente, eu sou ainda uma pessoa que lê muitos jornais, né? Os jornais a todo dia traz uma nova pesquisa da ampliação imediata de medicamentos ou diagnósticos feitos por IA, porque, no fundo, de forma muito grosseira, mas muito grosseira, a IA é uma excepcional estatística, né? É uma excepcional compiladora de informações e dados. Isso pode ser codificado, é um bom insumo. Exatamente. Então, isso vai trazer uma capacidade de buscar respostas de algumas perguntas que a gente faz e outras que a gente ainda não fez. Né? Meu diagnóstico de saúde eu gostaria que fosse feito por IA. Né? Quando meu filho nasceu, isso tem alguns anos, meu pai perguntou, quantos anos tem o pediatra? Eu falei uma idade lá, 50 e qualquer coisa. Ele disse, que bom. Criança não fala, né? Então é bom que ele já tenha visto muitas outras crianças para poder entender o que ela pode estar sentindo. É um pouco disso. Uma IA, né, ela certamente viu 2 milhões de imagens semelhantes à minha e pode comparar. E sabe qual é a história. Ela já viu... Olha, a gente está ampliando a astronomia, a química, a física e os processos construtivos. Eu acho que é um admirável mundo novo, sim, que a gente se pronuncia, claro, com toda a história da humanidade, que pode ser usado para o bem e também para o mal. Né? Mas e também. E também. E eu acho que as universidades vão se beneficiar muito
né? E falando de pesquisa, a gente falou de ensino, pesquisa também tem um outro lado que a tecnologia trouxe, que é da internacionalização, que também é outro aspecto importante que a gente introduziu, né? Fazendo com que os nossos alunos possam ser aqueles que trabalham, aqueles que não têm aquela vida, né, mais confortável, né, de só estudar, eles possam estar tendo experiências de mobilidade internacional digital, via Teams. Então, eles são alunos remotos de turmas internacionais de universidades espalhadas pelo mundo. Isso é fantástico. Isso é fantástico, né? Outro exemplo que a gente faz na Widen agora são professores internacionais de faculdades renomadas de Harvard, Columbia, NIU e assim sucessivamente, que estão dando aula para os nossos alunos na língua inglesa e com legendamento pela IA, por IA, né, para o português. Que maravilha. Então, isso tudo são avanços, mas que são conquistados nos últimos 2 anos. Uhum. Olha só. Super recente, né? Incrível. Deixa eu puxar, então, o tema do trabalho, né? Sim, você falou ainda há pouco. Estava pipocando aqui em vários momentos. A gente... Flávio, tem até uma pesquisa recente, a gente vai divulgar em breve uma pesquisa recente, tá? Ainda não divulgada completamente, um time do IBMEC, por meio do Instituto Edux, nós conseguimos acesso à base da RAIS, né? E aí conseguimos fazer uma análise ali muito interessante, justamente por poder cruzar o nosso egresso com o universo total, né? Das pessoas que têm carteira assinada no país. E aí uma das primeiras conclusões é, o prêmio continua existindo, o prêmio do ensino superior, o valor do diploma, né, continua sendo da ordem de pelo menos 2 vezes e meia em termos de rendimentos mensais, né? Isso não se contesta. Agora, você próprio mencionou, é um jogo aberto, né? As especialidades estão se redefinindo, se acomodando, é um processo muito dinâmico. E nesse contexto, eu queria que você falasse um pouco também sobre competências socioemocionais, né, que são ou foram durante muito tempo negligenciadas, né, por esse ensino mais mecanizado, posso dizer assim, que eu recebi, por exemplo, né, que nós recebemos. São esses. Queria que você explorasse um pouquinho esses pontos aí, né? O desalento, né, não tem motivo de ser. Existem profissões que estão sendo criadas enquanto falamos, né? E, por fim, a competência comportamental necessária para se dar bem nesse mundo, né? Ainda há pouco falávamos sobre os processos educacionais que acontecem em sala de aula, né? Educação é uma palavra muito ampla, muito relevante, e às vezes a gente reduz isso a um aprendizado ou a um ensino. Eu acho que tem uma outra envoltória que a gente tem uma educação corporativa, que é importante, né? Nós convivemos todos os dias, nós temos uns códigos, signos, né, que a gente deve observar para melhor convívio, né, entre pessoas num determinado espaço físico. A sala de aula também nos oferece essa oportunidade. Ainda mais sala de aula que nós temos o privilégio de ter, insisto, ser uma sala de aula plural, diversa e, fundamentalmente, termos que ser inclusivos. Então, ali já começa a ter o prenúncio, pelo menos, de colocar em relevo as pessoas que detêm maior ou menor competência socioemocional. Mas não é apenas um estado de observação. Nós precisamos trabalhar essas competências socioemocionais. Nunca se fala, quer dizer, não se ensina nem que se aprende, mas se desenvolve competências socioemocionais. Então, os nossos professores têm que estar muito atentos a esse conjunto de atitudes e declarações para que permita já uma harmonização, né, e o desenvolvimento de competências socioemocionais. Também a gente faz um questionário, a gente atribui um questionário socioemocional para os nossos alunos para que eles se percebam o que já conquistaram, o que podem melhor desenvolver. Uma autoavaliação, né? Um autodiagnóstico. E com certeza o mundo do trabalho hoje absolutamente é o primeiro ponto, é o ponto mais importante. A técnica você rapidamente ou aprende ou usa ferramentais de que existam aí, mas as competências socioemocionais são fundamentais para o sucesso profissional de qualquer
de qualquer estudante nosso. Então, eu acho, em boa hora a gente introduziu isso. Acho que tem sido também mais uma daquelas ações, né, de expansão da educação nas nossas salas de aula, das nossas plataformas, para os nossos alunos do ensino digital, para os alunos do ensino presencial, de quaisquer outras combinações que a gente oferece. Acho que é mais do que necessário, é importantíssimo. E até mesmo para a gente galgar outras competências, né, que eu chamaria de convívio, né, de escala da humanidade, né? A questão, né, do respeito ao meio ambiente, a questão do aquecimento global, a questão humanitária e assim sucessivamente, temas que estão relegados. Exatamente sociedade, né? O espaço político, a convivência de ideias divergentes, né? Isso tudo está exatamente isso. Tão difícil de acontecer hoje, né? Então, e sobre carreira, direcionamento de carreira, novas profissões que vão surgir, como você enxerga hoje o papel da universidade nesse sentido, hein? Perfeito. Eu acho que as universidades... Que deve ser agoniante, né, Flávio? Com certeza. Agoniante hoje para quem está, né, iniciando a trajetória. Por outro lado, existe também, eu estou com um olhar bem positivo, porque os nossos alunos já anteciparam o seu mundo do trabalho antes de chegar na nossa universidade. Verdade. Já chega a isso. Então, às vezes, desenvolvimento de carreiras é a gente explicar para um aluno que pode estar num trabalho de desafio médio, elementar, né, para fazer com que ele, a partir do que ele está estudando conosco, olhar ao seu redor e entender os fenômenos, né, científicos que ele está aprendendo que estão ali presentes. Vou pegar uma coisa muito simples, alguém que trabalha no comércio, alguém que trabalha ali num balcão, né, e está estudando conosco contabilidade, está estudando conosco administração ou recursos humanos, para ficar mais fácil para a gente entender aqui. Ele já tem, né, uma experiência profissional. Talvez ele não tenha a percepção, né, da correlação entre a teoria e a prática. É fazer com que ele entenda que ele não está ali quebrando pedra, mas está construindo uma catedral. Um simples olhar. Você já viu como os seus colegas se relacionam ou como o chefe, o líder, o gerente também se comporta? Como é que são os princípios contábeis que estão sendo estabelecidos ali naquele negócio? Assim, então, nesse momento, a gente está fazendo com que nossos processos de estágio, daqueles obrigatórios, naturais, né, que sejam os melhores possíveis, né, fazendo um esforço muito grande. A gente tem uma vertical de carreiras, a gente quer antecipar, a gente quer oferecer, né, um prenúncio de antecipação de futuro para os nossos alunos, que é isso que nos move, né? Nós precisamos também despertar o interesse de vivências profissionais para os outros alunos. No digital, nós podemos criar grandes corporações virtuais. Nós trabalhamos numa empresa, eu e você, né, o Grupo Edux, nós temos profissionais de quase que todas as áreas, né? Nós estamos desenvolvendo agora a capacidade de nossos alunos de engenharia de fazerem estágio nas nossas unidades. Hidráulica, elétrica, mecânica, tudo está ali. Né? Nossos alunos de pedagogia precisam também ter uma parte dos seus estágios junto ao nosso alunado. Então, essas oportunidades de antecipação de futuro para que os alunos já tenham esse gosto, né? Algumas cerimônias são ícones nos nossos cursos, né? A cerimônia do vademecum, do jaleco, do capacete, né? Os conselhos profissionais estão vindo lá, já entregando a carteira e inscrevendo os nossos alunos egressos, né? Ou que rapidamente serão egressos. Assim, semanas profissionais, discussão do mundo do trabalho. A universidade tem que estar totalmente permeável e dialogando com o que está acontecendo. Porque a ciência também se expande muito no mundo do trabalho. Do trabalho na prática. Né? E as organizações não vão ler os livros apenas para dizer o que está sendo de mais moderno, conceituado na universidade. Não, eles têm uma batalha diária. E uma eles vida própria. Uma vida própria. E depois ela vai chegar na universidade e a universidade vai também turbinar esse conhecimento.
Perfeito. Muito bonita essa expressão antecipação do futuro. Na verdade, eu embolei um pouco a sua apresentação, além do nosso diretor de ensino, para Estácio, para o Aiden, e reitor da Universidade Estácio de Sá, você é um dos maiores frasistas, né, que eu já conheci. Não, você tem umas expressões que realmente arrebentam. Flávio, para a gente fechar aqui, era uma pergunta que eu ia te fazer junto com os votos de feliz aniversário. Uma vida profissional rica como a sua, dedicada à educação, é uma vida bem vivida? Nossa, é a melhor coisa. Eu acho que a educação nos permite desenvolver a generosidade, né? Nos permite exatamente fazer com que nós possamos, não de forma mecânica, mas verdadeiramente inspirar e trazer os nossos alunos. A gente sabe normalmente que há vários momentos que o acaso nos direciona para um lado e para o outro. E a universidade, eu acho que é um momento que a gente pode repescar almas, né? Assim, fazer com que aqueles alunos que estão em desalento, e é natural o desalento, você usou essa expressão. Hoje a minha maior preocupação, e eu acho que tomara que a gente publique e dê muita publicidade a essa pesquisa da RAIS, o prêmio da graduação, o prêmio do ensino técnico, o prêmio da pós-graduação, estrito lato sensu, para os nossos alunos, para que eles não se rendam a esse desalento, não se rendam não, eu vou apostar na BET. Não, a BET não vai te levar a nenhum caminho positivo. É a educação, é o trabalho, é aquela rotina que nós sempre fizemos desde que tornamos gregários, né? Desde que a gente começa a se relacionar. Então, a educação, eu acho que é talvez uma das coisas mais, sob o ponto de vista não espiritual, mas é a coisa que talvez nos dê maior tipo de orgulho, né? Imagina, eu já tive a oportunidade de ser, paraninfo, essas coisas de formatura de dezenas de turmas, e como reitor já estive presente em todas as cerimônias de formatura. Os alunos me emocionam porque a gente olha, né, sempre tem encontro. Temos colegas na Edux que foram meus alunos, né? Mas na hora que eu fico muito alegre, muito feliz de estar nesse momento. Mas na hora que eu direciono meus olhos para a plateia, aí é mais difícil. Então, é isso, né? Eu acho que a gente é feito desses momentos. São poucos os momentos da vida. Alguém me ensinou isso, né? Quantos são? 19, 20? Os marcos. Tá bom, você nasceu, né? Se formou no ensino médio, você tirou carteira, primeira namorada, né? Primeiro emprego, casou, teve um filho, e assim, são os marcos verdadeiros, né? Neto, no meu caso, né? A formatura é um deles, né? Aquele primeiro momento, né? Então, eu acho que é disso que a gente está falando. A gente está falando de vida, né? E vida com sentido, com propósito. E eu acho que educação e professor precisa desse aluno. E acho que esse aluno já foi mais dependente do professor, mas ele não vai ser independente da educação. E eu acho que ainda sabemos fazer isso muito bem. Meu caro, muitíssimo obrigado pela sua generosidade. Imagina, Marcelo. Com você, assim, tudo muito mais fácil. Obrigado. Muito obrigado, gente. Até a próxima. A gente se encontra no próximo episódio. Um abraço.